Bom dia, crianças. Bom, então nós vamos estudar mudanças com o tempo. O que é mudanças com o tempo? Por exemplo, muitas coisas mudam com o tempo, até os objetos, né? Os objetos, eles também mudam com o tempo. Antigamente, a gente cozinhava era em panelas de barro. Hoje em dia, a gente cozinha... Aí depois, na panela de ferro. Hoje em dia, nós cozinhamos em panela de alumínio, né? E outros materiais. Tem também a panela... Tem até panela de vidro, né? Então, tudo muda com o tempo, né? Os objetos, as pessoas, né? As pessoas também vão envelhecendo, ficando com a fisionomia diferente, cheia de rugas quando estão na terceira idade e assim sucessivamente, né? Tudo muda com o tempo. Aí vamos lá. Você já reparou nos objetos que estão ao redor? Relógio, fogão, ferro de passar roupas e muitos outros aparelhos estão presentes no dia a dia de todos nós. Quer dizer, embora essas coisas tenham mudado, esses objetos, mas eles estão presentes no dia a dia em nossa vida. Por quê? Porque são objetos úteis que nós precisamos para exercer nossas atividades, né? Por exemplo, o relógio. O relógio a gente precisa dele para saber a hora, para se basear, para ver, ou seja, para saber a hora mesmo, né? Porque o relógio, ele informa a hora. E então, tem vários relógios antigos, né? Deixa eu lembrar aqui, tinha relógio de areia, relógio, né? Relógio de areia, funcionava com areia. E tinha outros relógios de parede mais antigo, tinha relógio de pulso, tudo antigo. Hoje em dia tem um relógio digital, tem um relógio normal, né? O relógio de braço e assim sucessivamente. Então, os relógios eles estão mais atualizados, mas antigamente os relógios também eles eram feitos com outros materiais, às vezes até materiais mais valiosos do que os de agora, né? Eu conheci relógio folheado a ouro, relógio de ouro e assim sucessivamente. Muitas vezes até mais bonito do que certos relógios que a gente vê agora, né? Tem relógio agora de todo jeito, relógio até de borracha, de plástico. Aí vamos continuar aqui o nosso assunto. Relógio, fogão, ferro de passar, roupas e muitos outros aparelhos estão presentes no dia a dia de todos nós. Mas eles nem sempre foram da maneira que conhecemos hoje. Alguns deles mudaram muito ao longo dos anos. Então vocês imaginam que esses objetos sempre foram assim, mas nem sempre foram assim, né? Eu conheci esses objetos de outra forma, de outros modelos, feito de outros materiais e assim sucessivamente. Aí bem aqui no 1 diz assim: ligue a fotografia de cada objeto antigo à fotografia do objeto atual que o substitui com função semelhante. Então nós temos aqui o fogão a gás, né? O fogão a gás. Os primeiros os fogões a gás antigos, eles eram de pé, né? Eles tinham os pezinhos bem altos, né? Hoje o fogão a gás ele tem um pezinho, mas bem baixinho que você não chega nem a perceber, né? E esses aqui dava para passar uma pessoa de baixo, né? Eu me lembro de uma TV que ela também tinha pé. Não precisava colocar ela em cima da mesa, porque a TV tinha 4 pés. Eu lembro da máquina de costura, era muito bonita. A máquina, ela era o material dela era madeira e ferro. Aí ela tinha assim um bracinho. Aí a gente girava aquele bracinho assim, girava, ia costurando, né? Que a gente chamava esse tipo de máquina até de manufatura. O que é a manufatura? Manufatura é um trabalho, ou seja, a atividade que se realiza em máquina caseira ou manualmente. Então, por que eu digo que essa máquina de costura ela era manufatura? É porque a costureira ela usava a máquina, mas ela usava também ajudando a máquina com seu serviço manual. Então era uma coisa assim dividida entre máquina, trabalho caseiro e manualmente, né? E um trabalho que era feito na máquina, mas também manualmente. Eu acho, não sei se dá para vocês entenderem, mas ela era uma máquina manufatura, um tipo de manufatura que você faz também à mão, tá certo? Hoje em dia as máquinas de costuras, elas são ligadas na tomada e a gente vai fazendo ou seja, exercendo aquela atividade com a máquina ligada na tomada. E nesse tempo a mulher, ou seja, a costureira,
ela tinha que ir movimentando a máquina com sua própria mão. Por isso que era chamado de máquina à mão. Porque senão a máquina não funcionava. Então, é por isso que é manufatura. Porque era um trabalho também feito à mão, ou seja, manualmente. Continuando aí, vamos ver aqui o fogão de pé, muito interessante, né? Ele tinha aqui portas, janelas, né? E tem aqui também ainda os objetos que também eram objetos antigos, que a chaleira, ela não era como a chaleira que a gente vê hoje. A chaleira de alumínio bem maneirinha, a chaleira de inox, a chaleira de vidro. Hoje não. Hoje é assim. Mas antigamente não, era a chaleira de ferro. A minha mãe, ela tinha uma chaleira de ferro muito pesada. Ela tinha também panelas de ferro muito pesada. E as panelas hoje são leves, né? Porque são panelas de outros materiais. A marmita da minha mãe era uma marmita esmaltada, né? Dentro era ferro e fora era esmaltada para poder mudar a cor. Mas, por sinal, muito pesada também. Então, o ferro de gomar era um ferro de ferro mesmo. Ele era de ferro, bastante pesado. Então, as coisas antigas, elas eram coisas assim que eu lembro, eu tenho saudade, né? Tinha muita coisa interessante, mas de materiais mais pesados, né? Mas com certeza eram mais resistentes também. Aí, continuando, vamos observar. Aqui nós observamos o fogão antigo e a chaleira, e a panela, e a marmita, né? Aí, nós vamos observar bem aqui uma máquina de datilógrafo, que eu quero dizer, né? Eu ainda escrevi na máquina datilógrafa ainda escrevi nela. Eu ficava clicando nesse tecladozinho, aí tinha uma folha branca bem aqui, aí ia saindo aqui a letra e a gente escrevia nela, né? Aí ela ficava a letra como se fosse a letra dessa forma aqui, a letra de imprensa, né? Pois é. Então, nós temos aqui, né? O fogão, a máquina de escrever, que é a máquina datilógrafa chamada. E nós temos aqui um telefone também, telefone antigo, né? Esse telefone aqui eu não cheguei a ver. Não cheguei a ver esse telefone, certo? E aqui nós temos o quê? Um computador, que hoje ao invés de nós usar essa máquina da datilografia, nós usamos o computador, né? E temos também aqui o telefone, ó, bem aqui é um telefone celular, certo? Olha a diferença do telefone antigo para esse telefone aqui. Aí temos aqui o fogão atual, é como eu estava falando, ele tem os pezinhos, né? Mas você pouco percebe, né? E aí esse aqui não, esse aqui você passa de baixo se você quiser. Ele é bem mais alto um pouquinho, tá certo? Passa abaixado, né? Por baixo, porque ele é mais alto. E é interessante, né? As coisas antigas são interessantes. E aí são várias coisas que a gente pode... hoje em dia nós temos a colher de mexer a panela, é de alumínio. E antigamente a colher de mexer a panela era de madeira. Colherão de madeira. E a gente mexia a panela com a colher de madeira. Então eu achava era bonita as coisas antigas. E agora pra gente ver, a gente tem que visitar lá no museu, né? Olhar o museu. E aí lá a gente vai conhecer as coisas antigas. Aí bem aqui diz assim, as funções dos objetos atuais são as mesmas de antigamente? Então, o que você vai responder? Você vai copiar essa questão começando daqui, a partir daqui. As funções, você vai copiar no caderno. As funções dos objetos atuais são as mesmas de antigamente? Aí você copia só a partir daqui no caderno. Aí a resposta será assim. Lá no caderno também, a resposta. As utilidades e funções dos objetos são semelhantes em alguns aspectos. Vou repetir a resposta. As utilidades e funções dos objetos são semelhantes em alguns aspectos. Então, a resposta aqui dessa questãozinha que você vai começar a copiar ela a partir daqui, ó. Certo? A partir daqui. E nós vamos estudar mesmo só na página 75, tá bom? Só essa página 75 aqui. Então, boa sorte, boa atividade.